Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre uma das cirurgias mais complexas da cirurgia plástica, que é a rinoplastia. Ela é tão complexa por quê? Porque possui uma série de deformidades que incomodam os pacientes e também por possuir uma anatomia complexa, uma anatomia difícil, que exige muito estudo, muita dedicação. Para que se possa atuar nessa região do corpo, o cirurgião deve dedicar muito tempo de estudo, de dedicação, de acompanhamento de outras cirurgias, de outros cirurgiões, de vídeos, etc. Então é uma cirurgia que verdadeiramente exige muito do especialista, para que possa ter recursos técnicos disponíveis em função de cada uma dessas situações. Em termos gerais, nós buscamos oferecer ao paciente uma respiração melhor, ou seja, uma função do nariz adequada, que pode estar prejudicada em função de um septo desviado ou em função de um corneto aumentado e etc. Fora as questões funcionais, os pacientes nos buscam se queixando de uma ponta que às vezes é meio gordinha, ou então a ponta que é caída, ou então o dorso que é um pouco alto ou é baixo demais, as narinas que são um pouco alargadas, né? As asas nasais que eles chamam que são alargadas. Então, todas essas são queixas comuns dos pacientes que buscam uma rinoplastia. Logo, eu vou passar para vocês algumas ideias, né, algumas estratégias que são adotadas nessa cirurgia para que vocês possam compreender um pouco sobre esse procedimento e os benefícios que podem ser alcançados. Então, aqui de modo geral é para mostrar justamente a questão das queixas, como eu já comentei. Então, às vezes é uma giba, né, um dorso alto, uma giba de dorso nasal, que depois de corrigido oferece um dorso mais retilíneo. Às vezes é uma ponta caída, que a gente chama de uma ponta adunca, que vai ter o seu posicionamento mais elevado. É uma ponta que está, ponta bulbosa, como nós chamamos, uma ponta mais gordinha, que depois fica com o nariz mais afinado, ou então excesso de asas nasais. Existem algumas técnicas, algumas estratégias, né? Eu, particularmente, prefiro operar pela técnica dita técnica aberta. Então, para isso, eu preciso realizar esta incisão aqui, nesta região do nariz, que nós chamamos de columela. Além desta incisão na columela, nós fazemos também um prolongamento dessa incisão na parte interna do nariz. Então, de modo geral, com essa incisão da columela e as incisões internas, eu vou expor toda a anatomia desse nariz. Como hoje está muito em moda, né, as alectomias, então aqui eu já deixo uma ressalva de que o posicionamento das cicatrizes de uma alectomia é um posicionamento bastante detalhado, não é uma coisa tão simples como possa parecer. Tá? Quando nós partimos para fazer um estreitamento dessa narina, uma redução dessa narina, nós devemos planejar muito bem, é algo que nós planejamos com o uso de compasso, com medidas milimétricas, e o posicionamento também não é tão simples como parece. A diferença de 1 milímetro pode fazer com que a cicatriz fique mais ou menos aparente. Então, uma vez feitas essas incisões, eu vou ter acesso à anatomia interna do nariz, que envolve a parte óssea e a parte cartilaginosa. Então, são nessas estruturas que estão abaixo da pele que nós vamos realizar as modificações que os pacientes desejam. É aqui que nós vamos modificar a parte da ponta ou a parte do dorso. Muitas vezes nós precisamos fazer uma sustentação desta região aqui, olha, que nós chamamos de columela, para poder dar um reforço nesse nariz. Então, às vezes o nariz tem a ponta um pouquinho caída, um reforço estrutural nesta região aqui da columela vai fazer com que esse nariz fique mais forte, mais projetado para cima. A anatomia das cartilagens alares ela é muito variada. Então, assim, nós temos cartilagens largas, nós temos cartilagens tortuosas. Então, para cada uma dessas situações, nós vamos abordar a estratégia mais adequada. De modo geral, quando a cartilagem é assim muito larga, nós vamos diminuir um pouco a espessura, a largura dessa cartilagem para deixar o nariz mais fino, mais delicado. Muitas vezes precisamos fazer a aproximação dessas cartilagens alares para poder deixar a ponta mais fininha também, a ponta mais definida, o ponto luminoso mais localizado. Então, às vezes a gente tem pontos luminosos muito afastados. Com esse tipo de aproximação, nós trazemos esses pontos luminosos mais para o centro, além de fazer uma projeção da ponta na medida que nós fazemos esta aproximação. Quando se faz o rebaixamento do dorso nasal, naqueles casos em que a paciente tem uma giba, né, então
faz-se o quê? Faz-se um abaixamento desta parte óssea e cartilaginosa, então a gente faz um abaixamento, um rebaixamento dessa parte óssea, osteocartilaginosa, e depois de feito esse rebaixamento osteocartilaginoso, muitas vezes nós precisamos fazer a fratura desses ossos para fechar o teto. Então imagine que aqui nós tínhamos a giba, tirou a giba, ficou essa parte aqui aberta. Então para evitar que o que nós chamamos de um teto aberto, um open roof, nós fazemos essa fratura aqui na base do nariz, dos ossos nasais, para poder fazer o fechamento desse teto. Em alguns casos, nós temos que trabalhar sobre a musculatura do nariz. Então, existe um músculo, que é o chamado depressor do septo, que acaba tracionando muitas vezes a ponta nasal para baixo durante um sorriso. Então, para evitar esse aspecto que muitas vezes é desagradável para o paciente, nós fazemos a secção, o corte deste músculozinho que vai fazer com que o nariz pare de ficar sendo rebaixado durante o sorriso, propiciando uma elevação dessa ponta em um aspecto mais agradável esteticamente. Aqui é só para ilustrar os traços de fratura, informação que já não é tão relevante para vocês. Aqui é para ilustrar a localização do septo nasal, que muitas vezes nós precisamos recorrer a esta região para poder ter material para melhorar a projeção da ponta do nariz. Então, muitas vezes nós precisamos lançar mãos dos enxertos nasais, e uma fonte doadora ótima de enxerto nasal é o septo nasal. Podemos também recorrer à região da orelha e também das costelas. Então, de modo geral, aqui para ilustrar um breve resumo, o nariz onde tinha uma giba, onde tinha uma ponta bulbosa, foi feita a retirada da giba, um afinamento da ponta, uma fratura dos ossos próprios, atingindo o resultado desejado. É lógico que essa é uma cirurgia muito complexa para eu poder passar para vocês os detalhes mais aprofundados do procedimento, mas acredito que consegui dar uma breve noção do que é a cirurgia de rinoplastia.